Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, nessa videoaula, eu vou explicar para vocês parte da tarefa de Meta 30, páginas 137 e 138, exercícios do 1 ao 4, ok? Então, no primeiro exercício, diz assim, né, que tem um quadro aqui que apresenta a quantidade de bolinhas de gude de 4 colegas separadas por cor. Os 4 colegas e as cores azuis e verdes. Diz assim, determine a razão entre as bolinhas de gude azuis e as bolinhas de gude verdes de cada um deles. Depois, explique com suas palavras o significado de cada uma das razões que você obteve, tá? Então, olha só, primeiro do Edson, tá? Veja a ordem que está sendo pedida, a razão entre as bolinhas de gude azuis pelas verdes. Então, quer dizer, você vai pegar os dois valores aqui, ó, 8, 12, e vai formar uma fração, 8 sobre 12, simplificando até não dar mais, é 2/3, dividindo 2 por 3, eu acho 0,666, certo? Com Alex, você vai fazer 15 sobre 6, simplificando 15 meios, dividindo 5 por 2, 2,5, tá? Eduardo vai fazer 7 sobre 9, tá? Que dá 0,777. E o Tiago, 16 sobre 10, simplificando 8 quintos, dividindo 8 por 5, 1,6. Então, como que você explica isso? Você pode dizer que as razões representam a quantidade de bolinhas azuis para uma bolinha verde, tá? Então, é esse o significado quando a gente faz uma razão, dependendo da ordem, né? Aqui a gente pegou azul por verde, tá? Por isso que aqui na resposta eu coloco, representa a quantidade de bolinhas azuis para uma bolinha verde, ok? Questão 2. Assinale os itens em que as razões apresentadas são inversas, tá? Inversas é assim, ó, 5 nonos, 9 quintos, né? Então, vai acontecer isso na A, por exemplo, na D, ok? Então, você precisa ver se elas são inversas mesmo, que é o numerador de uma passa a ser o denominador da outra, certo? Questão 3. Calcule a densidade de cada cubo. Lembrando que o que é densidade? É o volume pelo peso, pela massa, tá? Então, primeiro você calcula o volume do cubo, que é fazer 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, e depois você divide a massa, tá? Que é o peso, pelo volume, ou seja, 10,8 por 8, que dá 1,35, tá? Aí você coloca a unidade, que é grama por centímetro cúbico, certo? Daí depois aqui, gelo, né? Mesma coisa, faz o volume, que é 2 vezes 2 vezes 2, também, que é 8, só que a massa agora é 7,36. Então, como que fica essa densidade? Aqui a massa de 7,36 pelo volume, que é 8, dá 0,92. Não esquece a unidade, grama por centímetro cúbico, certo? Qual desses cubos vai afundar se for colocado em um recipiente com água? Justifique sua resposta. Então, a gente pode justificar assim, que o cubo que vai afundar é o cubo de plástico, esse primeiro aqui, tá? Porque a densidade dele é maior, ou seja, é 1 grama por centímetro cúbico, certo? Então, é o que tem a densidade maior, ok? Exercício 4. Tem um texto que falando assim, né? No Monte de Cerro Amazonas, no deserto de Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície terrestre, né? Daí tem o nome aqui do telescópio. Ele terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro, o maior olho do mundo voltado para o céu. Aí diz assim, ao ler esse texto em uma sala de aula, uma professora fez a suposição de que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1 centímetros. Aí diz assim, qual é a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela professora, e do diâmetro que foi citado no texto, tá? Só que assim, ó, os dois estão com unidades de medida diferentes, então o ideal é você trabalhar com a mesma unidade. Então, o que a gente vai fazer? É mais fácil passar isso aqui que está em metro, passar para centímetro, tá? É só você multiplicar isso por 100, que dá 4.200 centímetros. Aí você olha na pergunta, ó, quem que vem primeiro? O diâmetro aproximado do olho humano, que é esse 2,1. Sobre quem? Sobre o diâmetro que foi citado no texto, que é esse 42 metros, que em centímetros é 4.200, certo?
Simplificando, a gente encontra que vai ser 1 para 2.000, certo? Então, é isso, pessoal. No próximo vídeo, eu explico o restante daí, tá? Os exercícios 5, 6 e 7. Então, um grande abraço para vocês e bons estudos!